Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de processos de negócio. Eu sou a mediadora Camila, professora mediadora, e estou aqui para passar alguns recados iniciais antes de a gente começar a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, vocês podem visualizar lá no estúdio de vocês que tem atividade mapa para vocês realizarem. Atividade de estudo 2 e 3 também, né? Então, fiquem atentos aos prazos das atividades, tá bom? Utilizem o template da atividade mapa para vocês não mandarem atividade incorreta. Ele está lá disponível no material da disciplina, assim como o vídeo explicativo também, tá? Fiquem ligados nas horas complementares, nas atividades extensionistas, para vocês não deixarem isso para a última hora, tá? E acessem os comunicados de vocês, porque é por lá que a gente sempre está passando os recados principais das disciplinas e do curso, tá bom? Então, pessoal, uma atenção importante aqui é no agendamento de prova presencial no Polo, que ele vai estar disponível agora a partir do dia 20/4 a 1/5, tá bom? Então, vocês fiquem ligados nessas datas. Para vocês realizar o agendamento, vocês vão acessar o estúdio de vocês, na avaliação digital, agendar prova e vão escolher o dia e o horário disponível para vocês estarem indo realizar essa prova no polo, tá bom? A gente recomenda, pessoal, que vocês façam logo nos primeiros dias, né, para melhor escolher assim o melhor data e horário para vocês, tá bom? A realização das provas vão ser no dia 27/4 e dia 2/5, conforme o horário que vocês tiverem agendado, tá bom? Então, pessoal, essa atividade aqui, ainda está aberta até agora, dia 21 de abril, para vocês se inscreverem nesse curso gratuito da Google Cloud Computing, tá? É um curso com 40 horas de duração e com certificado. Então, o que ele aborda? Fundamentos de computação em nuvem, IA, dados e machine learning e muito mais, tá? As inscrições, então, vão até agora, dia 21 de abril, vocês podem estar fazendo ainda, vale muito a pena vocês realizarem. Outro recado legal, pessoal, estão abertas as inscrições para a competição codificada de 2026, promovida pela TCS, exclusiva para as mulheres, tá? É uma excelente oportunidade, pessoal, com desafios individuais, premiações e oportunidades. Na área de tecnologia, inscrições vão até dia 12 de junho, tá bom? A gente mandou por comunicado para vocês, tá? Esse daqui também, pessoal, é uma mentoria codificada, né? O que ela é? Ela é uma mentoria para essa inscrição dessa competição codificada promovida para vocês estarem participando, tá? Para as mulheres. Então, vai do dia 11 a 29 de maio, tá? Então, as inscrições vão até dia 7/5, tá? Então, fiquem ligados nisso daqui também. Outro recado para a mulherada, que as inscrições estão abertas nesse programa AWS, tá? Women in Cloud 2026. É uma parceria da Amazon Web Services, tá? Voltado para o desenvolvimento em Cloud e IA. Então, ela vai oferecer capacitação prática, mentoria, conexão com oportunidades reais do mercado de trabalho. É um evento que vai ser realizado em 3 etapas. A primeira etapa dele vai estar acontecendo dia 13/5, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou passar para o professor Elton, né, a parte da aula, nossa última aula de processos de negócio, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula é uma aula gravada, tá? Então, já de início, eu peço desculpas para vocês, que a gente não usa o mesmo software para dar as nossas aulas ao vivo. Então, alguma coisa pode ficar um pouquinho diferente aqui para vocês. Eu testo o som, testo a imagem, mas alguma coisa pode passar despercebida. Então, qualquer coisa, vocês nos informem depois. Peço desculpa também que peguei meio um resfriado, um alérgico aqui, que está me deixando meio fanho às vezes. Vamos lá. Essa aqui é a nossa aula 4, nossa última aula da nossa disciplina de processos de negócio, certo? A gente já debateu muito, já conversou muito sobre as ferramentas, as metodologias e tudo mais que envolve toda essa ideia de governança de processos. A gente conversou na última aula, a gente teve um longo papo a respeito daquela lei, de como que
a gente pode, digamos, manter organizados os nossos processos e de ter isso, digamos assim, em mãos quando a gente realmente precisa, tá? Então é muito importante ter tudo isso envolvido. E agora a gente vai falar um pouquinho, nessa última aula, um assunto que, a princípio, para muita gente, possa de um primeiro olhar assim, tá, mas isso tem relação com processos? Tem, e tem muita coisa. Porque quando a gente fala de processos dentro de uma empresa, eu gosto de pensar sempre em empresas maiores, pegar uns cases mais avantajados, digamos assim, certo? Essas empresas eles têm uma ferramenta de processos, mas eles têm os outros softwares que rolam dentro da empresa. Seja o seu software principal, um ERP, alguma coisa de softwares satélites, como muitas vezes a gente fala, um software separado para cuidar de uma situação de RH, um software separado que de repente controla alguma coisa referente a a frota, controle de frota, esse tipo de coisa, softwares que buscam alguma coisa mais na área, que tem alguma coisa de legalidade, tipo área fiscal, coisas desse tipo, passando por CRM e outros diversos softwares que de repente a empresa possa ter. E como que isso tudo se encaixa dentro desses processos que a empresa trabalha? Então hoje a gente vai bater um papo olhando para esse lado e tentando entender como é que a gente pode fazer isso aqui funcionar. De certa forma, a gente tem relação nisso aqui quando a gente falou da automatização de processos. Quando a gente falou de automatização de processos, uma das coisas que a gente trouxe, que a gente citou aqui, é a ideia de que de dentro de um processo eu posso fazer chamadas, digamos assim, ou até mesmo dentro da ferramenta de processos fazer um cadastro e aqueles dados eu estou enviando para o meu ERP, por exemplo, de uma forma por uma API. Ou eu posso também, dentro da minha ferramenta de processos, via API também, ou outra forma de conexão, acessar os dados de um CRM, trazer os dados do CRM para dentro da nossa ferramenta de processos e ali fazer apresentar para uma tomada de decisão, qualquer coisa nesse sentido que a gente possa fazer. Então a gente sempre tem que olhar para os, digamos, os sistemas que a gente tem que façam sentido dentro da sua empresa. Vamos conversar um pouquinho disso hoje. Vamos lá. Primeiro, vamos tentar fazer uma introdução aqui, a gente vai conversando, vai situando as coisas que a gente tem. Então, olha só, o cenário empresarial contemporâneo que a gente tem hoje, as empresas atuais, né, sempre olhar para aquela empresa que busca informatização, busca, de uma certa forma, ter uma certa vanguarda a respeito de processos e de sistemas. Né? Praticamente é impossível dissociar os processos de negócio dos sistemas de informação. Ou seja, toda a empresa que tem um processo pré-definido, de certa forma, esse processo ele está dentro dos seus sistemas implementados, digamos assim. A definição dos processos e como que o sistema está implementado, eles devem estar casados, digamos, dessa forma. Tá? Então, dissociar, né, a gente não consegue separar, a gente acaba dizendo que é uma coisa só. Eles formam uma simbiose, uma relação de interdependência profunda que a falha de um componente compromete diretamente o outro. Ou seja, dentro do meu processo de negócio, eu tenho, vamos lá, eu tenho uma API que vai lá buscar uma informação no meu ERP. Se o meu ERP está com problema e ele está fora do ar, o meu processo já não vai funcionar. Ele vai ter um problema naquele meio do caminho. Claro que a gente pode pensar situações, prevenção a falhas ou coisas desse tipo. Mas o meu processo como um todo, ele está comprometido. Se eu vou bater lá no meu ERP para buscar uma informação que é primordial para uma tomada de decisão dentro do meu processo, eu não consigo seguir. Vamos imaginar um processo de contratação. Então a gente tem um processo bem definido aqui na nossa empresa, como que funciona a contratação de funcionários. Deixa eu pensar, eu tenho um processo de contratação de funcionários e em um determinado momento eu busco as informações
dentro de um software do RH, tá? Para buscar quais são as vagas que estavam previamente cadastradas, os cargos que eu tenho lá, qualquer coisa nesse sentido. Se o meu RH, o software do meu RH ele não está funcionando, eu não consigo trazer essas informações que vão servir como tomada de decisão aqui dentro do meu processo. Mesmo que eu não utilize um software para trabalhar a parte do processo, eu trabalho de uma forma, mesmo que seja manual, se o meu processo diz, ó, agora, nesse ponto aqui eu tenho que cadastrar as informações no software do RH. Se ele não está funcionando, eu não consigo concluir o processo. O processo vai ficar parado. E com certeza, aquele gap, né, de tempo que a gente imaginava que teria para fazer todo o processo, do início ao fim, ele já vai ficar comprometido. Para entender bem a relação, vale distinguir os papéis de cada um. Processo de negócio define a sequência de atividades, ou seja, no momento que a gente definiu o processo das coisas aqui dentro, a gente tem definido como que as coisas vão funcionar. Qual é a sequência de atividades, o que vem primeiro, o que vem depois, as tomadas de decisão, da onde que vem, para onde que vai, é isso que a gente está definindo. As regras e objetivo de uma operação, a história da contratação do RH. Como é que funciona a contratação de uma pessoa dentro do software de RH, dentro do RH de uma forma geral? Como que as coisas funcionam? E ele responde o que e ao porquê que a gente faz, o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso. O que a gente faz? A gente cadastra as informações das vagas disponíveis. Por que a gente precisa disso? A gente precisa porque a partir daqui a gente vai fazer a divulgação. A partir daqui a gente tem um banco de talentos, digamos alguma coisa assim, e o meu sistema vai tentar bater as informações de um lado e de outro para ver se eu encontro o perfil que a gente deseja para a contratação desse novo funcionário. O sistema de informação em si nada mais é do que a parte tecnológica, tá? E habilita com que o processo funcione de uma forma informatizada, digamos assim. Permite executar esse processo em escala, tá? Ou seja, várias vezes, digamos assim, com agilidade, consistência e controle. Nada mais é do que a gente pensar na seguinte situação: a empresa funciona manual, no dia seguinte passa a ter um sistema funcionando, certo? Mesmo que eu adote os processos, não os meus, eu vou adotar os processos definidos dentro desse software. Ok, tudo bem, é uma outra situação. Mas o sistema de informação é isso. Ele vai pensar na ideia que seja alguma coisa por escala, para não ficar aquela coisa, ter uma pessoa, de repente, somente para fazer aquela tarefa, aquela atividade. Buscar agilidade, porque de repente tem algumas coisas que o sistema vai fazer e não precisaremos de ninguém, e ninguém pare para fazer isso. Consistência e controle, que funcione correto, avaliação de erros, coisas desse tipo são extremamente importantes. Então, ele responde praticamente o como que a gente faz. Então, quando a gente fala em processo, a gente está pensando sempre no que e por quê. E quando a gente está falando no sistema de informação nesse contexto, é como que a gente está fazendo tudo isso, tá? Um exemplo, certo? A gente poderia pensar numa receita de bolo. Estou trazendo com a situação, parece que nós estamos falando em algoritmos. Quando a gente fala em algoritmos, uma das coisas que a gente apresenta, um exemplo tradicional que funciona muito bem, é a ideia da receita de bolo. Então, olha só. O processo em si é a receita de bolo, tá? Receita de bolo ou qualquer coisa que a gente vai fazer lá na culinária, até mesmo fazer um miojinho, certo? Ou seja, eu tenho a definição de como que ao final eu vou ter esse bolo pronto, ou vou ter esse miojo pronto. Então, a gente define quais são os ingredientes, né, as quantidades, digamos assim, qual é a ordem das coisas para funcionar. Uma das coisas que a gente aprende lá em lógica de programação é que a gente tem uma ordem lógica para fazer as coisas, e aqui não é diferente. Eu não posso bater a massa do bolo, botar ele no forno para depois ligar o forno. A gente tem existe a situação de que eu preciso ligar o forno, aquecer ele para depois colocar o bolo.
Ou seja, eu tenho a ordem para fazer as coisas aqui. E dentro de um processo, a situação a gente tem essa mesma situação. A gente precisa olhar para a ordem que as coisas acontecem. Vamos olhar para aquele exemplo que a gente utilizou nas últimas aulas, que é para aprovação, digamos, da compra de material. Eu tenho uma ordem, uma sequência lógica em que as coisas devem funcionar. Então, eu olho para alguém faz um pedido de compra, essa pessoa faz um pedido de compra, vai para aprovação, da aprovação vai, digamos, para o setor de compras, o setor de compras faz o pedido para o meu fornecedor. Ou seja, eu tenho uma ordem. Eu não posso mandar direto para o setor de compras sem passar pela aprovação. Eu tenho uma sequência lógica aqui que eu preciso sempre pensar. A ordem que as coisas devem ocorrer. E dentro dessa ordem a gente tem situações, né? A gente tem aqui também no bom a respeito das temperaturas, digamos. O sistema de informação é a batedeira, seja industrial, a batedeira comum, liquidificador, o forno com controle preciso da temperatura, porque eu tenho a temperatura correta para assar esse bolo de forma que ele fique caprichado, digamos assim, e o sistema de pedidos do restaurante, porque de repente é um restaurante que faz esse bolo, essa padaria ou qualquer coisa nesse sentido. Sem a receita certa, sem a receita certa, o equipamento mais sofisticado não garante um bom resultado, ou seja, eu não tenho os processos bem definidos. Vai adiantar a ferramenta? Não vai. Eu não sei nem de repente o que vai estar fazendo. Ele pode de repente chegar no final, mas a gente não tem certeza como que isso vai funcionar. Posso de repente até chegar a ter alguma coisa que fique legal, aceitável? Posso, mas a probabilidade é muito baixa, certo? E se a gente pensa o processo antes, definir ele antes, para que o sistema acompanhe essas definições, a gente tem a possibilidade que as coisas funcionem muito melhor. A gente passa a ter um padrão melhor. A mesma coisa é aqui, tá? Se um lado não funcionar, eu posso até no final ter um bolo, pode até estar aceitável ele, mas vai estar fora do padrão, vai estar numa situação que é uma incógnita para todos nós. E sem o equipamento adequado, a melhor receita não ganha escala, né? Uma das coisas que a gente fala da definição de processo, da informatização de processos, é o esquema da repetição que a gente tem. Vamos voltar a pensar na situação do pedido de compra, tá? Se eu não tenho nada informatizado, se torna a coisa bem manual, a ideia é que ele vai se tornar um processo moroso, um processo lento. Eu vou chegar, de repente, lá comprar o produto, vai chegar, vai estar no estoque, mas a gente tem a dificuldade, por exemplo, como é que a gente vai fazer a aprovação? Alguém vai imprimir um papel, vai procurar o diretor e dizer, ó, assina aí esse papel que é o pedido de compra, certo? Vou conseguir? Vou. Mas vai ficar legal? De repente pode acontecer no meio do caminho, mas tudo funcionar redondinho, tudo dar muito certo, e no final a gente ter o produto no nosso almoxarifado. Mas, por exemplo, a situação da aprovação. Se não tem o diretor, que é o responsável pela aprovação, ele não está disponível, está fora da empresa. Como é que a gente faz? Dentro do que a gente estava conversando, existe a possibilidade, por exemplo, de, pelo sistema, ele em qualquer lugar ele faz isso pelo celular. Ele bateu ali, entrou no site, no sistema e fez a aprovação, mesmo eles não estando fisicamente na empresa. Tá? Então, o que a gente quer dizer é, pode funcionar? Eu acabo tendo bolo? Acabo tendo bolo. Mas a repetição disso vai se tornar extremamente lenta. Então, uma pessoa pedindo uma caixa de clips vai funcionar. Mas agora vamos imaginar diversos, dezenas de pedidos durante o dia. A gente não vai dar conta. Né? Papelada imprimindo, o custo disso tudo. Então, a gente tem uma situação aqui importante a ser considerada. Sistemas de informação devem ser construídos para servir a organização e os seus processos, não o contrário. Aí existe uma situação aqui que é o seguinte: é muito comum, por exemplo, eu tenho um processo definido como que as coisas são aqui na minha empresa. E no momento que eu vou adquirir o software, dificilmente eu vou encontrar ele 100% como eu quero. Então, quais são as possibilidades que eu tenho?
De repente é um software que é customizável, né, parametrizável, digamos assim, e eu, através de parâmetros, eu aproximo ele o mais próximo possível do que é o meu processo, certo? Outra possibilidade é a gente customizar esse software para atuar da maneira que a gente realmente quer. E a outra ainda é a gente assumir que os nossos processos não cabem dentro daquele sistema e a gente vai usar o que está dentro do sistema. Então, uma das coisas que a gente faz muito são provas de conceito. Então, no momento que eu preciso de um software para minha empresa, eu posso avaliar 3, 4, 5 vários softwares do mercado e tentar verificar aquele que mais se encaixa dentro de como que as coisas funcionam aqui. Estou pensando em a gente comprar um software pronto, não estou pensando aqui a gente construir e desenvolver um software exclusivo aqui para a empresa, que é uma outra possibilidade também. Mas através desse que a gente chama de prova de conceito, ou POC também, a gente pode pedir apresentações e pergunta, né? Eu tenho meu processo para comprar mercadoria. E eu vou pedir para essas empresas me apresentarem como é que funciona dentro do teu sistema a respeito de compra de mercadoria, de aprovação, coisas desse tipo. E nessa apresentação a gente pode fazer os devidos questionamentos e começa a comparar com o nosso processo. E aí a gente aproveita para fazer os questionamentos. Questiona as situações, tá? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Não, e se eu preciso que funcione assim, eu preciso que funcione assado. Dá para parametrizar alguma coisa dentro do sistema? E a gente começa a fazer uma avaliação. Ao final dessas entrevistas ou apresentações, é sempre interessante avaliar a aderência desses softwares ao nosso modelo de negócios, de processos. E é claro que a gente não deixa de sempre avaliar o custo desse tipo de software, porque de repente o software tem um custo, ele até é próximo do que a gente trabalha aqui na empresa, mas o custo dele é muito alto, certo? São fatores que a gente não pode negar, que tem a sua importância aqui para a gente. O sucesso reside no perfeito alinhamento entre a lógica do negócio, o processo e a lógica da execução. Seria o mundo perfeito que o software que a gente está adquirindo, né, seja ERP, CRM, qualquer outra coisa, ele bata certinho com a situação do processo que a gente tem aqui definido. Então, e daí é uma das situações que a gente tem que ter muito cuidado na definição dos processos para não criar regras, validações de forma demasiada, tá? De forma exagerada, que muitas vezes não fazem sentido. Vai ser muito difícil encontrar um software que se encaixe perfeitamente no processo que a gente definiu. Então um cuidado muito importante aqui é esse. Evitar a criação de regras demais. Tá? Procurar buscar um meio termo, certo? É claro que a gente não pode liberar demais, a gente pode ter problemas, como também não pode de menos, daí também posso ter muitos problemas. Então, cuidado muito com isso. A vantagem competitiva sustentável depende da capacidade da organização e aliar continuamente dois domínios. Domínio de negócio. Quais são as estratégias da minha empresa? O domínio de negócio pense como uma empresa funciona. Tá? Aquilo que tem a ver com um negócio realmente. A minha empresa é uma fábrica de móveis, certo? Como é que funcionam as coisas aqui dentro? Como é que nosso modelo de negócio, nosso domínio de negócio, como que funciona a nossa estratégia, estrutura, né? Não estou dizendo aqui estrutura da parte TI, mas estrutura, desde a estrutura de organizacional, de fugiu o nome. As áreas dentro da empresa, digamos assim, é um financeiro, é um almoxarifado, é a produção, a gente produz a base de ordem de produção, coisas desse tipo, esses processos, como que funcionam. Eu vou produzir um móvel depois que é feito um pedido, e esse pedido é feito pelo setor de vendas, que só vai fechar o pedido depois que tiver a aprovação, digamos, do projeto, digamos dessa forma, e depois da produção é feito um acompanhamento da qualidade, somente para depois a gente pensar em fazer a entrega, digamos assim.
domínio de TI, quais são as estratégias de TI aqui que a gente tem na empresa, né? Os serviços de TI que a gente pretende. A gente trabalha no atendimento, que seja via WhatsApp, via e-mail, nós vendemos pela internet, nós vendemos por telefone, nós temos vendedores na rua e todos eles, a ideia é cadastrar todos no mesmo sistema, coisas desse tipo. Qual a infraestrutura que a gente tem? Agora sim, pensando na área de TI, servidores, equipamentos, se eu tenho alguma coisa na nuvem ou qualquer coisa desse tipo, e os processos de TI também é muito bem definido. Significa que qualquer decisão sobre o novo sistema deve ser procedida de perguntas como: qual o processo esse sistema vai suportar? Tem, de repente, vários processos definidos aqui na empresa, mas qual que eu vou colocar ali dentro? Quais os processos que estarão dentro desse novo sistema? A gente sabe que, de repente, não são todos os processos que vão estar colocados ali dentro, mas a gente precisa saber quais são esses processos. E outra coisa, esse processo já está desenhado de forma ideal? Então, se eu não tenho esse processo de forma ideal, eu vou acabar aceitando como que o sistema faz. O processo que foi definido, de repente, pelo meu fornecedor. Tá? Então, se eu quero buscar alguma coisa que seja realmente aderente ao meu negócio, define esse processo, desenhe esse processo antes. Tenha uma ideia documentada de como que as coisas são. E disponibiliza isso para o fornecedor. Ó, a gente está pensando, o nosso processo funciona dessa forma, tá? Tá aqui o desenho do nosso processo, as definições, coisas desse tipo, que é bem importante. Vamos lá. Então, quais são os sistemas que a gente tem aqui? Muitos, de repente, a maioria já vai conhecer, mas vamos conversar um pouquinho, vamos trazer algumas coisinhas que, de repente, para agregar aqui para tudo aquilo que a gente viu, e principalmente para tentar juntar essas pecinhas. Então, vamos lá, vamos falar primeiro de ERP. A ideia do ERP é sempre que ele seja o principal software da empresa, tá? É o central. Por isso que a gente fala muito que é o sistema nervoso, tá? Tudo converge para o ERP. Então, por exemplo, eu tenho o meu ERP, mas eu tenho outros softwares satélites, que sejam aquilo que vem de um. Vamos lá, de novo. Um software de RH, um software de frota, aquilo que vem da internet de alguma maneira. De repente, a gente tem algumas aplicações, algumas coisas que, por exemplo, o vendedor externo usa. E todos eles têm alguma coisa a ver com pessoas. Como que a gente vai fazer para manter esse cadastro de pessoas totalmente atualizados? Correto, porque eu posso, lá no RH, fazer uma modificação dos dados de um funcionário. No software de RH, de repente, eu vou cadastrar um currículo que um pretendente aqui, uma pessoa que veio se candidatar a uma determinada vaga e assim por diante. Até mesmo porque, de repente, uma pessoa vai se candidatar a uma vaga e já tem o cadastro, ele já foi meu cliente, digamos assim. Então, é muito comum a gente ter esses softwares satélites, eu até cadastro a pessoa, mas sempre ao final eu devolvo essas informações, eu envio essas informações para o ERP, porque a base mais centralizada é o ERP. Então, o principal cadastro de pessoas está lá. A gente trabalha a integração desses sistemas de forma a centralizar o máximo possível os dados, nesse caso, os dados de pessoas. A gente pode ter problema? Pode, tem que ser muito bem pensado como que isso vai. A informação vai, a informação vem e assim por diante. Tá? Já vi uma situação onde mesmo tendo o ERP, algumas coisas que são estritamente comuns, por exemplo, cadastro de pessoas, utiliza-se ainda uma terceira ponta, digamos assim. Eu tenho o ERP, os sistemas satélites, e uma terceira ponta que é um centralizador dos dados das pessoas. Então, todo mundo vai mandar informação para esse centralizador. E todo mundo busca informações desse centralizador, digamos assim. Busca o que é realmente necessário. Mas existem várias formas de a gente trabalhar a respeito desse exemplo que eu dei, tá? Sempre é muito importante ter um pensamento muito forte a respeito de como que isso deve funcionar. Mas lembre-se sempre o seguinte, 99% das vezes o ERP é o cara principal de tudo que acontece aqui, tá?
É ele que é o maior de todos, é ele que tem a maior quantidade de dados, é ele que tem a palavra final dentro do negócio aqui da empresa. Sua principal função é integrar os processos de negócios internos em uma única plataforma com banco de dados centralizados. Existe só um ponto a respeito desse ter o banco de dados centralizado, é porque hoje em dia que a gente tem utilizado muito a ideia de microserviços. Apesar de que para o ERP eu entendo que deve realmente ser um banco único, existe muita possibilidade que a gente já viu que é possível, independente do negócio, tem gente que faz, por N motivos. Então, se eu tenho o meu ERP, eu tenho financeiro, eu tenho vendas, eu tenho compras, eu tenho, de repente, o RH e assim por diante. Cada um tem a parte dos seus microserviços independentes e para cada microserviço é um banco de dados diferente, tá? A gente, claro, tem muitos desafios para trabalhar dessa forma. E também tem os seus motivos, porque de repente alguém quer trabalhar dessa forma. Eu não vamos entrar em discussão nesse momento. Mas tá tudo bem na gravação. Tá. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, o conceito de dizer que o ERP tem um único banco de dados centralizado, ele pode não ser 100% verdadeiro. Tá? Não vamos entrar em detalhe, mas geralmente é isso que acontece, a grande maioria absoluta é isso que acontece, mas a gente já não tem mais isso como verdade absoluta. Criando uma única fonte de verdade para os dados de empresa. Então, o principal está sempre ali dentro do ERP. Padronize e automatize os processos de back-office. Por que eu estou falando, eu trouxe esse termo aqui, back-office? Essa história do back-office, vamos pensar algumas coisas que a gente pode ter aqui, por exemplo, pensem no Mercado Livre. A gente vê, como usuários do Mercado Livre, a gente vê só a parte, é só a casca. Compra, venda, eu vejo o meu perfil, as minhas informações e assim por diante. Mas, por exemplo, aonde que quem é funcionário, vamos pensar agora quem é funcionário do Mercado Livre. Aonde que eles conseguem tirar um relatório de lucro, de vendas dentro do sistema? Isso está dentro do back-office, que é aquilo que rola por trás, é aquilo que é mais da parte administrativa, a parte do dia a dia dos funcionários dessa empresa, não dos usuários em si. Então o ERP tem muito disso, é que a ideia é que ele faz parte do back-office, ele faz parte do dia a dia da empresa, do dia a dia das pessoas que estão ali convivendo com o que está acontecendo realmente ali dentro, né? Então, padronize a automatização dos processos back-office, aqueles que o cliente final geralmente não vê, mas que são vitais para a operação. Seja um financeiro, seja verificar quem está devendo, quem está pagando direitinho, o que eu tenho para comprar, o que eu tenho para vender, qualquer coisa nesse sentido, o que eu tenho que produzir. Tudo isso para o bom funcionamento da empresa, para refletir para fora lá para os meus clientes e fornecedores, digamos. Algumas coisas importantes, por exemplo, o que eu tenho eu poderia pensar em módulos de ERP? Posso pensar em módulo de contabilidade, e lá dentro eu tenho contas a pagar, receber, fechamento contábil, tudo que tem a ver com a parte de contabilidade, né? De finanças, fluxo de caixa, orçamentos, custos. Posso ter um módulo de manufatura, planejamento de produção, recursos humanos, tá? Que é a parte de fundo de pagamento, o RH, o RH da forma que a gente conhece, né? Gestão de materiais, compra, estoque, inventário, gestão de vendas, pedidos, faturamento, crédito, ou seja, eu posso ter diversos módulos aqui. Por que a gente trouxe essas letrinhas que parecem não fazer sentido, né? Contabilidade, FI, finanças, CO, recursos humanos, HCM. É porque é meio que pelo menos para nós da área de TI, virou meio que siglas. HCM é Human, não recordo, mas são termos que são em inglês que vieram para a gente utilizar, tá? Como sempre acontece.
Mas basicamente é comum a gente falar por essas letrinhas aqui, né? Ah, não sei o que, eu quero tens um módulo de HCM, tá? Que é o módulo de recursos humanos. Então, se vocês encontrarem o pessoal falar algumas letrinhas diferentes aí, não achem estranho, tá? Então, dentro de um RP, a ideia é que sempre a gente tenha vários módulos ali dentro. O CRM, a ideia do CRM é sempre pensar no relacionamento com o cliente, com o usuário, com aquele que me dá o retorno financeiro, digamos assim. Todos os processos que envolvem essa relação com o meu cliente, tá? Estava falando funcionário, todo aquilo que envolve a minha relação com o cliente, a ideia é que passe pelo CRM. Exceto a parte de, digamos, os registros de venda, né? O registro de contas a pagar. Mas um bom CRM, eu consigo, por exemplo, o cliente ligou para mim, certo? Nesse mesmo momento que ele se identificou, eu já no sistema procurei os dados dele e eu consigo ter uma visão 360 graus. Imaginem que numa única tela eu tenho um resumo de tudo que esse cara aqui tem de relação com a nossa empresa. De repente, um produto que ele mais compra, se ele está em dia, se ele é um bom pagador, se ele costuma comprar regularmente com a gente, se ele abriu alguma reclamação que ainda não foi atendido, se ele tem algum pedido que ainda não foi entregue, se ele qualquer coisa nesse sentido que me faça ter um olhar para os dados desse meu cliente e seja rápido o suficiente para responder. Então, de repente, ele vai me perguntar: eu tenho um pedido que não chegou ainda, como é que ele está? Eu já tenho na tela, né? Senhor, a gente tem aqui realmente o registro que o senhor fez um pedido no dia tal e a gente consta aqui que ele está no processo de entrega e a previsão é de entregar amanhã. Então, fazer o atendimento o mais rápido possível, digamos assim. Claro que existem muitas coisas que a gente poderia, dependendo muito da forma, do modelo de negócios, do sistema, que o próprio usuário entre numa área logada e ele consiga ver essas informações dele, certo? Mas o CRM tem muito disso, desse relacionamento com o meu cliente, tá? Enquanto o RP foca nos processos internos, o CRM é voltado para fora. Gerencia todas as interações da empresa com clientes atuais e potenciais. Aquela ideia, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu presto serviço de pintura, certo? De reformas, coisas desse tipo. Eu posso conseguir uma lista de pessoas que são os chamados prospects, que eles nunca fizeram, a gente nunca fez negócio, mas eles passam a ser possíveis clientes nossos aqui da empresa. O que isso quer dizer? Eu sou uma construtora e a gente sabe que tem uma determinada, uma imobiliária que constantemente precisa de pessoas para fazer reforma nas casas que eles vão vender, negociar, alugar e assim por diante. Então, eu tenho uma lista de imobiliárias da região onde eu posso fazer contatos e oferecer o meu serviço, onde eu posso monitorar essas pessoas. Os contatos que a gente fez, quando a gente ligou, por exemplo, eu fiz uma ligação para uma dessas imobiliárias, nos apresentando, e quem atendeu o telefone era a pessoa que não tinha poder de decisão. Quem pode atender e responder a respeito disso é fulano de tal, e ele está de férias, volta daqui 15 dias. Então, lá no CRM eu deixo isso registrado para daqui 15 dias eu voltar a ligar. A gente ligou anteriormente, né, oferecendo nossos serviços, assim, assado. Eu queria falar com fulano de tal que não estava aí anteriormente. E passo a ter esse contato. Não temos nada dele lá como cliente, de financeiro, de vendas, de projetos, não tem nada. Ele é apenas um possível cliente. Os dados atravessados, de repente só tem o nome, o telefone, não sei nem onde é que é a imobiliária dele, e a gente não sabe de nada, certo? Então a gente passa a ter essa situação. Por isso, clientes atuais e potenciais, os prospects. Suportando os processos de front office, aquilo que está na frente. O objetivo central é prover uma visão 360, ou seja, de tudo que o cliente possa ter, consolidando em um único lugar. Por exemplo, todo o histórico de compras, interações de suporte, quantas vezes ele já me ligou. Então, de repente, o cara vai atender um telefone,
já vai aparecer os dados do cliente ali, a gente já sabe que é um cara que reclama muito, né? Com razão ou sem razão, ou coisas desse tipo, certo? Outra situação é que no CRM pode ser trabalhado campanhas. A gente tem muitas empresas ainda trabalham a tipo campanha para envio de e-mail, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma loja virtual de camisetas, certo? E tem uma determinada linha de produtos, né, que a gente vai fazer um promocional. Então a gente cria uma campanha para direcionar o envio de e-mails para nossos principais clientes, aqueles que aceitam receber nossa mala direta, digamos dessa forma, tá? E a partir disso aí a gente organiza como que as coisas funcionam, certo? Há um exemplo aqui para vocês. Eu de cabeça eu não vou lembrar qual é o nome do software, certo? Mas, por exemplo, às vezes a gente recebe um e-mail de lojas, né? Casas Bahia, Americanas, essas lojas aí que tem. Então a gente recebe lá os e-mails promocionais, digamos assim. E lá embaixo, por lei, deve ter uma opção de descadastrar. Se vocês utilizam essa opção com uma certa constância, eu uso bastante, tá? Ele geralmente vocês clicam no descadastrar, ele vai abrir uma página e ela é uma página até meio que padrão, digamos assim. Aí vocês vão achar, pô, que coincidência, essas lojas virtuais têm o mesmo layout da tela de descadastrar, né? Tem um combo box lá, daí é um descadastrar geral, às vezes alguma coisinha para dizer por que tu tá descadastrando, não quer mais receber o e-mail, coisas desse tipo. Mas o que eu quero chegar é que grande probabilidade de todas essas empresas utilizarem o mesmo software de CRM, tá? Para controlar o envio de e-mails, certo? É uma tela meio que padrão, porque é uma tela simples, não tem por que ficar criando uma coisa muito complexa, tá? Eles criam mais por obrigação de lei, de norma, sei lá, o que a gente tem aqui. Mas isso é bem comum de verificar. Então, vocês podem passar a fazer esse tipo de acompanhamento. Toda vez que vocês forem fazer um possível descadastramento de e-mail de alguma mala direta que vocês recebam, dá uma conferida no layout da página e comecem a acompanhar. Grande probabilidade de o CRM ser o mesmo. O objetivo central, como eu disse, é prover uma visão 360 graus do cliente, consolidando em um único lugar todo o histórico de compras, interações, campanhas recebidas e as preferências. Eu quero receber e-mail marketing de que tipo? Eu quero só de promoções, eu quero sempre que tiver alguma novidade, o que eu quero receber? Tá? E vocês vão verificar também, vou pegar o exemplo do Mercado Livre, que isso pelo menos para mim acontece muito, certo? É claro que tem muita coisa envolvida por trás, não só a ideia do CRM, tá? Mas o Mercado Livre é aquele e-commerce, a grande maioria já está funcionando assim, onde, digamos, eu, eu fui lá e pesquisei um determinado produto. Pneu para o carro. Lá, eu preciso comprar 2 pneus para o meu carro, eu vou lá dar uma olhada no preço, como é que tá. No momento que eu faço essa verificação, uma simples pesquisa, vocês continuam por uns bons dias recebendo isso. Meia hora depois, já me pôr no aplicativo do celular com uma frase, para cada tipo de produto eles têm uma frase: aproveite, troque o pneu do seu carro, mais segurança, tranquilidade para sua viagem, sei lá. Eles colocam para cada tipo de produto, sempre tem alguma coisinha. Né? Tem um pessoal parece que só para fazer essas frasinhas. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem algo a mais do CRM, além para saber o que eu estou clicando, o que eu não estou clicando, mas dentro do CRM existe isso. De repente, um software que faz análise manda para o CRM dizendo, ó, o Elton estava procurando pneu de carro. E lá dentro do CRM já tem, de repente, a parte da campanha, como que funciona, como é que eu vou mandar essa informação para ele, se ele realmente quer receber essa informação, porque de repente eu marquei lá que eu não quero receber nada disso, certo? Então, dentro do CRM, ele faz tudo isso, todas essas preferências, digamos assim. Permite atendimento personalizado e a construção de relacionamento de longo prazo.
tá? Aquela história da senhorinha que sempre liga, e toda vez que ela liga, além de falar alguma coisa, ela quer bater um papo. Então, de repente, vai aparecer lá no 360, aquela senhorinha gosta de conversar, gosta de falar alguma coisa. Alguns módulos, digamos assim, que a gente pode ter dentro do CRM. A gente pode ter, quando a gente fala em vendas, não é registrar vendas em si, mas gestão do funil. O funil de vendas, para quem trabalha com marketing, é um termo muito conhecido. Mas basicamente a ideia, imagine o desenho de um funil mesmo, né? A gente usa para botar alguma coisa numa garrafa. Isso começa bem grande, ou seja, eu tenho muitos dados de prospects e eu vou afunilando ele. Porque eu vou lapidando esses dados. Eu recebi dados de pessoas que depois eu descobri essas pessoas morreram, né? Ou essa pessoa disse, não, eu já fiz negócio com vocês uma vez, não gostei, não quero mais. Então, vou afunilando até chegar lá no finalzinho, onde são aqueles que realmente se tornaram meus clientes. Então, dentro do marketing tem muito esse trabalho, tá? Não conheço a fundo isso aí, eu conheço só por causa da ideia do CRM, mas quem é do marketing tem muito isso. E isso, junto com os processos da minha empresa, estão muito ligados. Como que funciona dentro da minha empresa, tá? O processo, no momento que eu consigo uma lista de prospects, dados de prospects, não importa aqui como é que eles estão chegando, digamos assim, mas até eu conseguir, de alguma forma, fazer com que eles se tornem meus clientes, que eles comprem de mim de alguma maneira. Então, oportunidades. Então, a partir dos dados que a gente está recebendo desses prospects, avaliar situações. Por exemplo, descobrir que, com base nos dados que a gente tem, determinados hábitos ou determinadas características que nos fazem aparecer determinadas oportunidades. Por exemplo, sei lá, nível escolar. Tá? O cara tem nível escolar aqui, ele tem a graduação. Então, de repente, eu quero vender para ele uma pós-graduação. São as oportunidades que me aparecem, certo? Quando a gente fala aqui pipeline de clientes, pensem nesse caminho até fazer com que ele se torne meu cliente, tá? Mais uma vez, são coisas lá do marketing que eu nem domino, então não vamos perder muito tempo nisso aqui. A parte de marketing em si, né? Automação de campanhas, disparo de e-mail, por exemplo. Agora, a gente tem muita ideia de disparar via WhatsApp, até mesmo o atendimento via WhatsApp, coisa desse tipo. A nutrição de leads, que são os prospects, né? Manter eles aqui por segmentação, junto com as oportunidades. A parte de atendimento, a gente pode ter aqui dentro, parte de atendimento, mesmo que seja uma gestão de chamados, a gente pode trabalhar chamado dentro do CRM, chamados, quando eu digo aqui não é chamado de desenvolvimento de software, nada disso. Pensem os atendimentos dos meus clientes. O cliente mandou uma mensagem aqui reclamando que o produto chegou com defeito ou chegou quebrado. Como é que a gente vai, qual é o nosso processo a respeito disso? Vou registrar no CRM essa solicitação que ele me fez, e a partir dessa solicitação a gente tem um caminho aqui a percorrer até dar um retorno para ele. E se daqui a pouco, no dia seguinte, ele me ligar, e aí, como é que está aqui um lá que eu passei para vocês, eu abri um chamado porque eu vi o produto com defeito. Isso vai ter que aparecer lá no 360 também, certo? E a parte toda de análise, tá? Aqui fala da análise comportamental, entender o que o cliente compra, quais são as preferências dele. Eu gosto muito de citar, por exemplo, quando a gente vai no supermercado. Então, eu costumo, a primeira coisa, pedir teu CPF para acompanhar aquilo que para registrar, ter dados dos clientes. Mas, esse tempo eu estava fazendo uma reflexão com alguém, e pelo menos aqui em Tubarão, tá? Os mercados pedem o CPF. Às vezes, no CPF tem o desconto de alguma coisa, mas não é sempre também. Para que eles usam esses dados? Para que isso é útil para eles? Saber que eu fui lá e comprei, sei lá, uma garrafa, carne e cerveja, tá? Eu recebi essas informações. Então, para que serve isso? Pelo menos aqui, eu nunca vi um supermercado ou algo parecido, de repente na região de vocês aí,
em algum lugar vocês já viram isso. Uma análise comportamental do cliente. Ou seja, se eles sabem que eu vou, digamos, toda semana, não é o meu caso, mas se eu vou toda semana comprar fralda, tá? Isso é uma coisa, digamos, constante. No momento que tem uma promoção, ou algo parecido, ou eu fiquei 2 semanas sem ir comprar fralda no mercado, eu disparar um e-mail marketing. Sentimos sua falta, ó, tem promoção, o produto que você gosta de comprar sempre, seja de repente a parte de bebida, a parte de carnes, qualquer coisa que a gente tem um habitual de fazer a compra. Aí a gente entra também, como a gente já falando aqui em Analytics, análise de dados, né? Através dos dados, dos registros que a gente tem, tentar chegar a alguns padrões, digamos dessa forma, para conseguir entender os hábitos dos nossos clientes, nossos usuários. O SCM, a ideia é sempre de tentar entender o fluxo dos produtos. Ele não é um termo muito comum, assim, de a gente utilizar, mas muitas vezes a gente pode ter alguma coisa, ou, na grande maioria das vezes, um módulo dentro do ERP, ou ter alguma coisa em separado. Mas o que tem visto, quando as pessoas precisam, muitas vezes já está dentro do próprio CRM, do próprio ERP. Aqui a gente pode pensar muito, vamos pensar alguma coisa que eu preciso, por legislação ou por qualquer motivo, trabalhar por lote, por validade, coisas desse tipo. Desculpem. Por exemplo, eu trabalho com produtos alimentícios, ou eu produto com itens de farmácia, com manipulação, onde eu tenho validades, eu tenho que ter um controle rígido dos materiais, das matérias-primas, coisas desse tipo. Esse tipo de sistema, ele se encaixa muito bem, tá? Eu preciso gerenciar muito o fluxo de produtos, seja porque eu tenho validade, tenho uma farmácia de manipulação, eu vou usar primeiro aquelas matérias-primas que eu vejo que estão o menos tempo de validade. Eu tenho alguma coisa aqui que tem validade de 6 meses, e eu tenho a mesma matéria-prima, um lote que vence daqui a 1 ano. Eu vou usar primeiro aquilo de 6 meses, digamos assim. Tá? Então tem muito disso aqui dentro, de controlar mais de perto todos os itens que a gente tem aqui. Por isso que fala o fluxo de produtos, as informações e finanças desde o fornecedor até o cliente final. A gente tem muito isso, por exemplo, em carne. Carne é comum a gente ter muito isso, que ela tem que ser, o produto é rastreado. Então, é claro que não é uma informação assim tão pública, mas a vigilância sanitária, se pegar um pacote de carne no supermercado, eles precisam, eles conseguem de alguma forma da onde que veio aquela carne, qual o animal, e com base sabendo em qual animal, verificar quais foram as vacinas que ele teve, em qual fazenda que ele estava, coisas desse tipo. O objetivo é garantir que os produtos certos estejam no lugar certo, na hora certa e com o menor custo possível. Os módulos, né? Planejamento da demanda, o que eu tenho, de repente, sempre avaliar com base no consumo para trás, conseguir tentar prever o que vem lá pela frente. Né? Eu vendo muito um determinado produto. Então, eu vendo, tentar ser mais prático aqui, eu costumo vender 200 canetas por mês. E eu tenho 100 em estoque. Eu só tenho estoque para 15 dias. Então, a ideia é que um sistema desse aqui consiga prever esse tipo de situação. E tem algumas coisas mais fortes ainda do que a gente possa imaginar. Vamos imaginar, vou pegar um produto para vocês entenderem bem. Protetor solar, tá? Claro que a gente tem aquela ideia, né? Eu use protetor solar, tal, todos os dias. Mas a gente sabe muito bem que é o tipo do produto que vende demasiadamente no verão. Então, olha só, ele é sazonal, tá? Não tanto como antigamente, mas ele ainda continua sendo um produto sazonal. Eu vendo muito mais no verão do que no inverno. Então, eu preciso fazer as previsões. Como é que foi no passado? Como é que estão as vendas? Caíram? Subiram?
como é que tá? Se estagnaram, coisas desse tipo. Uma farmácia também tem aquela situação, né? As medicações para gripe. No inverno, começou o inverno, começa aí a gente já tô aqui todo a funga-funga, como diz o outro. Então, são produtos que a gente precisa prever. Então, um software desse ajuda muito dentro dos nossos processos. O que eu preciso produzir? Então, dentro do meu processo, para avaliar abrir digamos, uma ordem de produção de forma automatizada, tá? Eu posso olhar para um SM, verificar aqueles produtos que eu vendo mais, olhar para o estoque que eu tenho e abrir de forma automatizada a ordem de produção. O produto que eu fabrico aqui, eu olhando para o meu estoque, hoje eu tenho o estoque para vender mais 15 dias. Ah, tá ok, sem problema nenhum. Mas eu só tenho estoque para 2 dias. Ou olhar também para aquilo que eu vendi, fazendo uma previsão de entrega. A gente sabe que hoje em dia as empresas, né, que trabalham com produção, a ideia é nunca trabalhar com muito estoque, certo? À medida que vai vendendo, vai produzindo, digamos assim, para não criar aquele estoque enorme de coisas que estão difícil venda. E outras coisinhas mais que a gente tem aqui, né? Por exemplo, a parte de entrega, a cadeia de valor e tudo isso. E daí entra na parte de produção que a gente não vai entrar em detalhes. Outra parte que faz muito relação com tudo isso que a gente tem falado é a parte do BI, é toda a parte de analytics, né? Análise de dados, coisas desse tipo. O BI, o BI é uma ferramenta que cada vez mais as empresas estão buscando utilizar. E um ponto muito importante é que a ideia do BI é que ele busque as informações de diversos locais diferentes. Então, eu posso trazer informações do meu ERP, do meu CRM, do meu SM, das minhas ferramentas de venda online, né, meu e-commerce, e eu centralizo tudo de uma tal forma que meu objetivo é sempre buscar a tomada de decisão, certo? Eu preciso fazer um acompanhamento das minhas vendas, das minhas compras e na minha produção, para saber o seguinte: se eles estão alinhados. Estou comprando matéria-prima, estou produzindo, estou vendendo. Eu quero saber aqui, para tomada de decisão, se eles estão no ritmo, estão alinhados no seu ritmo. Se, digamos, a produção em determinado momento não está parando porque faltou uma matéria-prima ou coisas desse tipo. Eu quero saber informações, a história do sazonal. Eu posso buscar os dados e dentro do BI montar relatórios, gráficos, dashboards, coisas desse tipo. E muitas outras coisas que são muito importantes, certo? A ideia do BI também é que a gente traga ele da mesma forma que quando a gente fala em softwares para trabalhar a parte de processos, uma linguagem mais próxima ao usuário leigo, digamos assim. Estou falando leigo na área de TI, tá? Não é aquela pessoa, ele não sabe programar, ele não sabe nada disso, ele é um usuário. Mas ele conhece, por exemplo, sabe, por exemplo, mexer no Excel. Então, ele pode aprender a ter as suas fontes de dados e tentar aprender a cruzar eles de alguma forma, sem utilizar SQL, por favor, tá, galera? Então, a gente tem todo um trabalho de buscar os dados para esse centralizador, de padronizar eles, de organizar eles e deixar de uma forma que o meu usuário ele consiga usar tudo aquilo ali para tomada de decisão. As empresas têm utilizado muito isso aqui. A gente tem muitos softwares aparecendo, a própria Microsoft tem algumas coisas. A Microsoft tem alguma coisa já lá na Azure, porque daí quem contrata a Azure num pacote mais avançado, digamos assim, não só hospedagem, contrata a parte de banco de dados com SQL Server, ele tem alguma coisa lá já de BI. Tá? A Amazon eu não recordo se tem ou não tem, certo? Mas ferramentas já disponíveis que auxiliam muito nisso aí. Tá? Aí pode pensar assim, Elton, mas essas tomadas de decisão a gente pode ter dentro do ERP. Claro que a gente pode dentro do ERP ter alguns dashboards ali. Mas
quando eu crio alguma coisa no meu RP, precisa do envolvimento do pessoal de desenvolvimento, certo? Então, se digamos, eu disponibilizo o BI com as informações que ajudam na tomada de decisão, o meu usuário monta o dashboard da maneira que ele quiser, na ordem que ele quiser, na organização que ele precisa. Tá? Então, a gente tem essa situação muito forte. E outra coisa do BI é que a gente tem a possibilidade de conectar múltiplas fontes de dados. Então, como eu falei, o ERP com o CRM e o SCM, mas eu também vou conectar aqui no meu BI informações que vêm em arquivo CSV do meu fornecedor. Informações que eu busco uma API lá do meu fornecedor que me disponibiliza, que eu consulto dados. Eu vou conectando todas essas fontes de dados dentro de uma única ferramenta. Tá? Mas lá numa ferramenta, o estado civil é escrito casado, solteiro, viúvo e assim por diante. Na outra ferramenta é 1 casado, 2 solteiro, 3 viúvo e assim por diante. Não vai bater. Então a gente consegue dentro da ferramenta de BI já trabalhar essa transformação de dados, o que é bem legal, bem evolutivo aí dentro das empresas. A gente tem um ponto que é muito importante, que a gente está falando em várias ferramentas aqui, e entender como que a gente vai juntar tudo isso, certo? Para muita gente já olha assim, no momento que eu preciso conectar uma ferramenta com outra, um software com outra, a gente vai fazer uma API, tá? E não está errado. Só que a gente tem que lembrar que a API é a forma mais comum que a gente tem de fazer essas conexões, certo? Entre fazer dois sistemas se conversarem, dois softwares se conversarem. Mas ele não é a única. A gente tem outras possibilidades também, o que tem que ficar muito ligado a respeito disso, galera. Então vamos lá. Tem um ponto para a gente chegar a falar um pouquinho rapidamente de API, que é entender o que é interoperabilidade. Tá? Olha só. Capacidade de diferentes sistemas de informação, diferentes softwares, de origens e tecnologias diferentes. Esse software aqui foi criado em Python, esse software foi criado em Java, esse software aqui é um legado do tempo do EPA, certo? Esse software aqui tem um banco de dados Oracle, esse outro, eu nem sei que banco de dados que tem, certo? Então, a interoperabilidade é a capacidade de diferentes sistemas de origens e e tecnologias diferentes, tá? Não importa para mim qual é a tecnologia. Então, interoperabilidade é a capacidade desses sistemas trocarem informação, conversarem entre si, principalmente para utilizar corretamente essas informações. Então, não basta a gente conectar dois sistemas, a gente tem que fazer eles conversarem, tá? E precisa ter sentido olhar para esses 3 pontos. No nível técnico, os sistemas conseguem se conectar fisicamente, tá? Ou logicamente, como queiram, ou seja, eles conseguem um conectar no outro. O meu ERP consegue conectar lá no CRM? Consegue. Os sistemas falam a mesma língua estrutural, ou seja, a gente conectei, né? Fiz uma conexão com outro sistema, mas eu falo de uma forma e tu entende o que eu estou dizendo para ti? Tu entende a mensagem que eu quero te passar? Eu vou entender aquilo que tu estás me mandando de volta? E aqui, galera, não pensem só porque o formato, as informações que eu mando e ele recebe, mas o formato deles também. Aquilo que eu falei anteriormente, o estado civil. Eu estou mandando 1 para casado, 2 para solteiro. Tu entendeu aí do teu lado, né? Faz o que quiser com essa informação, mas eu vou te mandar 1 para casado, 2 para solteiro. Então, essa é a capacidade de a gente se conversar. E a semântica compartilha o mesmo significado dos dados. Então, são 3 pontos importantes aqui, só para a gente fazer uma introdução, entender como que vai funcionar a ideia de uma API. Então, vamos entender algumas coisas aqui a respeito de API, tá? Isso aqui vem muito das disciplinas de sistemas distribuídos, mas para a gente entender como que os sistemas se conectam, tipo, no momento que eu vou automatizar um processo, meus sistemas precisam se conversar, certo? Eu vou bater no CRM, vou buscar minha informação, vou bater no ERP, buscar outra, e assim sucessivamente. Muito importante isso.
tá? Então, API é uma tecnologia, um padrão, sei lá como que a gente vai chamar, tá? Mas, se for olhar principalmente pela abreviação, diz que é uma interface, tá? Mas que vai me fazer com que eu converse com os dois sistemas. Mas como eu disse anteriormente, a API não é a única forma de a gente fazer essa troca de informações. Ela é a mais comum, hoje é a mais tradicional, mas não é a única. Nada me impede, né, de, por exemplo, o meu ERP, para conversar com o CRM, vai lá direto na base do CRM e dá um select numa tabela. Vai lá na base do CRM e faz uma consulta utilizando uma view lá que tem as regras de negócio encapsulada, certo? É uma integração. Não utilizei uma API. É a melhor coisa que tem? Não, de maneira alguma, tá? Mas é uma possibilidade. Então entendam que a API não é a única forma de se fazer isso. É a mais comum, é a mais tradicional no dia de hoje, mas não é a única. Pode ser entendido como um contrato que o sistema publica para o mundo exterior. Eu gosto de muito quando a gente fala o sistema publica para o mundo exterior. Um outro exemplo aqui, ó. Vamos pensar, eu uso muito como exemplo um site chamado Skyscanner. Talvez alguns conheçam. Skyscanner é um site para a gente pesquisar passagem aérea. Então, quando a gente está tendo aqueles sonhos de viajar, que depois a gente descobre que não consegue, mas eu vou lá no Skyscanner e pesquiso. Eu quero uma passagem, pegar um avião aqui na Jaguaruna, que aqui do lado tem um aeroporto, eu quero ir para o Nordeste, quero ir para Recife. Então eu vou colocar lá, quero uma passagem saindo de Jaguaruna para chegar no Recife, eu quero ir no dia 10 de maio e voltar no dia 20 de maio, digamos. Coloco os parâmetros, vou pesquisar e ele me traz as alternativas que eu tenho. Eu tenho uma possibilidade pela Latam, eu tenho uma possibilidade pela Azul, eu tenho uma possibilidade pela Gol, eu tenho uma possibilidade de pegar um avião aqui e ir até São Paulo pela Latam, e depois eu pego um outro da Gol, faço um São Paulo-Rio, depois outro Rio-Recife e assim por diante. Ele busca as alternativas. Tá? Como que funciona um sistema desse por baixo dos panos? Ele não tem, de maneira alguma, uma base de dados com todos os possíveis voos Jaguaruna, Recife, certo? O que ele faz? No momento que eu boto meus parâmetros de pesquisa, ele provavelmente é uma API lá na Latam, ele vai lá e bate na Latam. O que tens disponível aí para fazer esse trecho Jaguaruna, Recife? E a Latam vai trazer esses dados para ele. Depois ele vai bater lá, digamos, na Gol. Depois ele vai lá bater na Azul, certo? Ele vai batendo em todas as empresas que ele tem cadastrado. Com esse pacotão de dados, ele vai organizar e dar a resposta para mim, certo? Por isso que eu digo, o sistema publica para o mundo exterior. Então, vamos olhar lá, por exemplo, a Latam tem, de repente, uma API, um serviço, um contrato, tá? Claro que tem toda a parte de segurança, a gente não está levando em consideração nesse momento aqui, mas ele está publicando para o exterior. Ó. Quem tiver os parâmetros aí, ó, a parte de segurança, conecta nessa API e faz as pesquisas que quiser. Então, dentro desse nosso contrato, quais os serviços que a interface que a gente oferece, que são os endpoints, como que eu faço essa solicitação, como que eu faço essa conexão, essa consulta, ou envio de dados, consulta que seja. Eu vou usar um HTTP, quais os parâmetros que eu mando, como que funciona a autenticação, login, senha, aquela coisa, vai gerar um token, diversas coisas que a gente possa ter aqui. Qual o dado que envia na requisição, que é o payload, a gente chama de payload isso, que é o body. Então, para mim consultar as informações lá na Latam, a Latam vai dizer assim para mim, tu tens que mandar a data de início, a data de fim, o ponto de início, o ponto de fim, até quantas paradas tu queres. Eu quero um voo direto, eu quero no máximo uma parada, eu quero 2 paradas. Outras coisas que possam ser necessárias, e depois vem as informações de segurança, né, que são tradicionais, coisas desse tipo, tá? Qual que vai ser a resposta? Então, eu vou fazer a conexão nessa API, vou mandar um payload para ele, um pacote de dados, certo? E o que ele vai me mandar de volta? E nisso aqui, que é um JSON, que é o formato que ele manda, tá? Para quem não conhece algo no formato JSON, pode dar um Google aí e pede para mim trazer um exemplo, até no na IA,
ele me traz esse pacote de dados, certo? Nesse pacote de dados, eu tenho que saber como interpretar esses dados, o formato que ele está me dando, para mim, digamos, mostrar como resposta para o usuário, para aquela pessoa que está buscando esse voo para viajar. E outra coisa muito importante é que ele sempre deve me retornar um código de status. Muita gente fala código de erro, tá? Eu acho que é uma coisa, se torna uma coisa habitual, só que nem sempre é um erro. Então é um código do status. Mas basicamente, quando vocês estão navegando na internet e aparece lá um 404, tá? Um 200 e alguma coisa, 300 e alguma coisa, são os códigos de status das requisições que a gente faz. Quando eu acesso uma API, a gente diz que está fazendo uma requisição, tá? Então, por exemplo, se me retornar alguma coisa da linha 200, 201, 202, 203, 204, assim por diante, é porque deu certo, certo? Ok? Mas ele pode me trazer algumas informações a mais a mim. Por exemplo, eu posso mandar a informação e me dizer, ó, recebi a tua informação, tá ok. Ah, e aí, o que fez com a informação? Não importa, não importa. A informação está aqui. Depois eu vou processar ela de alguma maneira. Eu posso ter um código que alguns códigos que eu vou retornar esse código e vou retornar alguma coisa junto, certo? Uma mensagem, coisas desse tipo. Mas tem algumas que ele vai me dar um código e eu já vou saber pelo código o seguinte, ó, não tem nada no corpo da mensagem desse retorno aqui. É só um 200 e alguma coisa para mim saber que ele recebeu. Outras vezes, eu vou mandar uma informação, ele vai me retornar um código da linha 200 e vai me trazer algumas coisas a mais aqui, tá? Então, assim, a gente tem várias possibilidades desses códigos. Quem desenvolve APIs tem que conhecer muito bem esses códigos que a gente tem aqui, tá? Então, linha 200 é porque geralmente é porque deu certo, linha 400 é porque deu algum tipo de erro. Deu erro de servidor, erro de dados ou qualquer coisa nesse sentido. Existem alguns códigos, algumas coisas, algumas práticas que se tornam meio que discutíveis na hora de desenvolver o software, tá? Mas isso não vem ao caso agora para a gente. É uma camada de abstração. Quando a gente fala abstração, eu conecto, mas eu não sei o que tem do lado de lá. Eu vou dar uma aceleradinha para conseguir terminar o conteúdo, galera. Esconde a complexidade, ou seja, cara, eu mandei os dados, como que funciona do lado de lá? Eu não faço a mínima ideia. Então, quando eu tenho um processo que eu vou bater lá no CRM para fazer uma consulta, cara, eu não sei como é que ele guarda esses dados, eu não sei o que ele tem que validar, coisa desse tipo para me mandar. Eu não sei nada do que tem daquele lado de lá. O RPA é um ponto, tá, que tem cada vez crescido mais. Na verdade, o RPA é uma ideia de automatização, tá? A gente fala muito que é um robozinho, um bot, certo? A ideia sempre é simular um usuário. Não confundam aqui, galera, por exemplo, com o pessoal fala assim, tem um robozinho lá que atende meus chamados no WhatsApp. Não estou pensando nisso aqui. Imaginem o seguinte, aquele processo que a gente falou de comprar produto, comprar matéria-prima, comprar material, qualquer coisa nesse sentido. Eu vou ter um processo, tá? Alguma coisa que fique sempre verificando os produtos que estão com estoque baixo, certo? Ao mesmo tempo, eu tenho uma tela que todos os usuários utilizam para dizer o seguinte, eu quero que compre uma caixa de clips. Então, eu entro lá nesse site e eu cadastro, o Elton quer uma caixa de clips. É uma tela, é uma funcionalidade. Agora, o meu sistema detectou que o clips está com estoque baixo e eu não preciso deixar faltar. A ideia do RPA aqui é que ele vai simular um usuário, tá? É como se ele entrasse na tela, certo? Entrasse lá numa URL, entrasse na tela, preenchesse todos os dados e vai colocar lá, cadastrar, cadastrar aqui a solicitação de compra de clips. Então, eu estou automatizando um processo que, ao verificar que tem um material com estoque baixo, o robozinho já verifica e já faz o cadastro lá para mim, tá? Dessa solicitação. É essa ideia aqui que a gente tem.
tá? Executar tarefas repetitivas. De vez em tem que ficar alguém o dia todo lá olhando se tem produto com estoque baixo para comprar, coisa e tal, o robozinho vai fazer isso. Interage com o sistema exatamente como o humano faria, por isso, ó, clicando em botões, preenchendo formulários, copiando dados e assim por diante. Enxerga a interface gráfica, ele não exige APIs nem modificações nos sistemas, tá? Se quiser fazer alguma coisa, pode fazer, mas a ideia é que ele use o próprio sistema para isso. Pode ser implantado em qualquer sistema, inclusive legados de décadas, tá? Talvez tenha alguns sistemas que ele não vai funcionar muito bem, certo? Mas sistemas que funcionam dentro de navegador é uma maravilha, tá, pessoal? Para ser utilizado. Então, alguns benefícios aqui, né? A precisão, a ideia é que ele não vai cometer erro, tá? Porque ele trabalha já com um processo bem definido. Segue a risca o que ele foi programado para fazer e é auditável. Funciona 24/7. A implementação é rápida, certo? Não preciso ficar muito tempo. É claro, se eu tiver um processo muito complicado e libero humanos, né? Não preciso mais de gente para isso. Mas lembre-se sempre o seguinte: se eu mudar alguma regra da minha tela, eu posso ter que mudar alguma coisa lá no meu robozinho, certo? Agora lá na tela eu estou pedindo que preencha para mim uma informação, uma justificativa porque eu quero comprar aquilo ali. Tá? Então eu preciso talvez o meu robozinho fazer com que ele faça isso. A gente tinha alguns processos que a gente utilizava, por exemplo, o que a gente chama de teste de carga. Eu quero testar o meu sistema com 200 pessoas utilizando ao mesmo tempo, 500 pessoas utilizando ao mesmo tempo. Eu não vou botar um monte de gente usando ao mesmo tempo. A gente forçava via RPA para ele verificar essas informações. E é muito comum, tá? A gente lá na empresa tem uma situação que a gente algumas coisas a gente coloca numa planilha e depois o robozinho vai lá, lê a planilha e faz os processos, com que as coisas aconteçam, digamos assim. Outros pontos muito importantes que a gente tem aqui, parte de IA e Machine Learning. Tá? Machine Learning é o aprendizado de máquina, que tem a ver muito forte com a ideia de IA. Tá? Então entendam a IA aqui, tá? Aquilo que a gente usa no chat GPT para fazer uma pergunta, para nos ajudar com algum conteúdo, algum esclarecimento, para desenvolvimento de software, coisa desse tipo. Tá? A ideia aqui é, por exemplo, que eu tenha um robozinho RPA. O RPA, a ideia é que ele vai fazer exatamente aquilo que a gente disse que ele tinha que fazer. Tá? Faz exatamente isso. Eu estou dizendo para ti fazer isso. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora imaginem um RPA com inteligência artificial, certo? Então ele passa a aprender os padrões de que as coisas aconteçam aqui. Ele passa a ter uma possibilidade de entender como que ele deve se comportar quando algum erro pode acontecer, tá? Então ele consegue aprender com isso de alguma forma. Se o RPA confere velocidade e precisão na execução de roteiros pré-definidos, a IA introduz algo qualitativamente diferente. Capacidade de lidar com variabilidade, complexidade e incerteza. Então, vamos supor que eu tenho aqui o nosso processo de compra de matéria-prima, ele fica verificando os produtos que estão com estoque baixo, e junto a isso ele tem um robozinho que vai lá e cadastra a solicitação. Mas, digamos que eu vou cadastrar uma solicitação e tem uma matéria-prima que está com estoque baixo, tá? Mas olha só, eu preciso que ele sempre verifique, faça alguma coisa, porque é uma matéria-prima de um produto sazonal, certo? Então eu posso fazer com que a IA aprenda a trabalhar nessas situações, certo? Essas verificações que a gente tem aqui. É claro que com o RPA certas coisas a gente consegue, mas a ideia da IA é que ela aprenda como se comportar nesses casos. E podem ser muitos casos. Porque se eu deixar isso só para o RPA, a gente vai ter que pensar em cercar tudo muito bem. E a gente pode perder tempo demais com isso aí. Ou daqui a pouco a gente vai ver o sistema, o robô tá parado, tá bloqueado, porque deu um problema e ele não sabia o que tinha que fazer. Tá? Então, ó, o robô RPA acaba falhando se ele encontra uma situação, né, uma tela, um erro, qualquer coisa nesse sentido.
Já o IA aprende o dado inesperado e ajusta seu comportamento para que da próxima vez isso não volte a acontecer. Algumas coisas mais aqui, né? Como que pensa, como que ele vai lidar com as exceções, quais são os dados necessários, a melhoria com o tempo. Né? Só alguns parâmetros que a gente tem aqui. Outra coisa que é muito útil, e assim, algumas pessoas não conseguem ter a visão como um todo, é a ideia da cloud, tá? A computação em nuvem. Para muita gente, ainda a nuvem é utilizar o Word ou Google, porque está lá na nuvem e o acesso de qualquer canto. Tá? Agora, vamos pensar a nível dos softwares que uma empresa possa ter dentro dos processos que ela tem. Quando eu vou, por exemplo, para quem conhece os serviços da AWS, da Amazon Web Services, vocês vão verificar a quantidade de serviços disponíveis lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de ter uma máquina virtual onde eu instalo meus softwares e acesso remotamente. Eu posso ter tem um serviço lá dentro que tem relação com IA. Eu tenho serviços de armazenamento. Eu tenho serviços para disparo de mensagens e assim por diante. A gente tem muitos serviços lá dentro. Muita coisa mesmo, tá? Aconselho que não tem uma conta na AWS, cria a conta lá com um cartão de crédito fake, com aquele gerado no aplicativo que vale só para compras online e depois habilita, porque exige um cartão de crédito, tá? Mas para vocês olharem a quantidade de serviços disponíveis lá. Então, a gente verifica que se tornou, como é que eu vou dizer, a quantidade mesmo, de pessoas que estudam os serviços da Amazon. Porque são coisas que se tornaram extremamente complexas. O próprio sistema de cobrança é complexo. Esses dias eu estava fazendo um teste lá e eu esqueci. Eu deixei lá o servidor ligado. Eu preciso desligar. Quando eu vi, apareceu uma conta de $5, $10 lá no meu para me pagar, digamos assim. Porque daí eu não consigo cobrar no meu cartão de crédito, porque era um cartão que eu já não tinha mais. E quando voltou, daí eles mandaram e-mail, eu tive que ir lá e fazer o pagamento, digamos assim. Tá? Então, muito cuidado a respeito disso aí, não utilizar, né? Pode ter cobrança, coisa desse tipo. Estudem muito bem, que vale muito a pena a gente entender os serviços disponíveis. Tá? Então, computação em nuvem, um modelo que permite acesso sob demanda e conveniente a um conjunto compartilhado de recursos, então, muitos recursos lá dentro, configuráveis, servidores, armazenamento e assim por diante. Tem muita coisa lá dentro. Mas a cloud não é apenas isso, tá? A gente tem dois pontos aqui extremamente importantes para fazer o comparativo, que é o modelo on-premise, que é um local, e o modelo cloud. O que é o on-premise, ou local? Imaginem eu ter os servidores dentro da minha empresa. Tá? Eu tenho tudo aqui, eu tenho uma sala de servidores, aquela com ar-condicionado, tenho a pessoa para cuidar, para configurar, tempo sempre de manutenção, adicionando memória, HD, aquela coisa toda. Já o modelo cloud é o que a gente tem. Eu pago pelos meus serviços na Amazon, no Google, no Microsoft, Azure e assim por diante. Tá? A gente teve um boom das pessoas, das empresas levando tudo para a cloud e depois muita empresa deu um passo para trás e voltou para o on-premise, certo? Porque de repente é aquela história, depende do tipo de negócio que a gente tem, tá? Tem que olhar muito bem para isso aqui. Então a gente tem alguns comparativos aqui. Depois eu aconselho vocês a darem uma lida. Isso aqui acho que não trouxe do livro. Acho que foi do material que eu já tinha aqui comigo, que eu adicionei. Mas basicamente a gente tem algumas coisas, por exemplo, o tempo para provisionar, para preparar. Se eu for fazer um on-premise, eu tenho que comprar o equipamento, eu tenho que instalar, tenho que arrumar alguém para configurar, aquela coisa toda. Pode ser rápido? Pode ser rápido. Mas, de repente, lá na cloud já está tudo pronto. Então eu não preciso me preocupar muito com isso. Certo? Os modelos de serviço, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Isso aqui, existe uma diferençazinha estritamente importante,
Mas só para fazer um comparativo. A infra como serviço é como se eu alugasse a parte só de infraestrutura. Eu vou lá, eu tenho que configurar tudo, instalar o software que eu quero, qual é o sistema operacional, o que precisa instalar dentro, eu tenho que fazer as validações de segurança, tudo isso aí, tá? Agora, software como serviço, imaginem Gmail. Está na nuvem, digamos, é um serviço na nuvem, que apesar de ser gratuito, eu utilizo o software. Eu não sei o que tem atrás dele, eu não sei aonde está hospedado, eu não sei nada disso. Diferente da internet como serviço, da infra como serviço, tá? E é isso. Fechamos quase no horário certo, galera. Só para a gente fazer um encerramento legal aqui, queria agradecer todo mundo aí pela participação. Como eu já falei anteriormente, a gente sabe que muitas vezes não consegue assistir a aula ao vivo. Eu falei já na primeira aula, e eu sempre falo, gosto muito que estejam presentes na aula ao vivo. Façam perguntas, questionamentos, comparativos, tragam a experiência, coisas desse tipo. Tá? Quem compareceu, quem não compareceu, mas agradecer a todo mundo aí pela participação sempre. No próximo ciclo letivo, eu vou continuar na instituição, tem mais aulas aí pela frente. Espero encontrar todo mundo, tá? E eu lembro que sempre lá no segundo slide eu tenho um QR Code lá, tá? Com os materiais que eu gosto de disponibilizar, preciso evoluir algumas coisas, mas tem lá o LinkedIn, quem quiser fazer contato, tá? Sintam-se sempre à vontade lá para participar e a gente trocar algumas ideias. Show de bola, galera. Grande abraço para todo mundo aí, até a próxima. Tchau, tchau.